Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E o episódio de hoje é para falarmos sobre a escolha de linguagem de programação, né, para usar nas suas funções, né? E esse é um tema sempre bastante polêmico, né, em qualquer contexto, e não é diferente quando o assunto é serverless, né? Então a ideia é que a gente bater um papo pouco sobre isso, e recentemente até escrevi um artigo rápido, onde eu criei um modelo de decisão de linguagem de programação para serverless. Isso está no meu LinkedIn, e o assunto rendeu bastante discussão, né? Inclusive recebi pedidos para fazer um episódio sobre esse tema. E para começar eu vou explicar um pouco desse modelo, né, que eu desenhei para contextualizar, né, para começo de conversa, né. Bom, o modelo que criei ele é bastante simples, né, ele tem algumas decisões ali, mas ele resumidamente ele é bem simples, e ele considera muito a questão de timing, né, e o estágio também de utilização de serverless dentro da empresa, né, como os principais fatores para decidir por qual linguagem seguir, né, qual linguagem deve ser utilizada para fazer as funções, né? Então, basicamente, né, o que o modelo faz, né? Ele disse, se você basicamente quer experimentar, está querendo experimentar as funções, né, ainda está num momento inicial, fazer prova de conceito, ou até mesmo está numa fase inicial do teu produto, né, tu ainda precisa validar ele no mercado, ou se tu tem um time bastante apertado também, né, talvez nessa mesma linha, né, às vezes tu precisar validar um produto no mercado, tu precisa aproveitar um momento de mercado também, né, então o teu time é apertado. Nesse modelo eu sugiro utilizar a linguagem de programação que o teu time domina, né, então vai por aquilo que tu já conhece, para que basicamente tu reduza, né, a curva de aprendizado, né, tu deixa de ter que aprender uma nova linguagem de programação, né, e aí tu deixa de incluir mais uma complexidade nesse teu processo, né, então tu já está num processo de aprender a utilizar serverless, experimentar e tal, é algo novo para a empresa ou para o time, né, que está trabalhando isso, tu remove uma complexidade e facilita um pouco o caminho, né, e isso faz com que já seja possível, né, tu tirar proveito dos benefícios, né, de serverless, mesmo sofrendo, digamos assim, com alguns drawbacks, né, dependendo da linguagem que foi escolhida. Tirando daí esse cenário, né, que eu expliquei agora, basicamente eu indico utilizar Python ou JavaScript, no caso Node.js, a maioria dos cloud providers utilizam, para criar suas funções, né, por conta de terem um code start menor, né, então são linguagens que já são bem conceituadas, né, no mercado de TI e que tem um code start menor, né? Depois eu vou deixar também na descrição desse episódio o link, né, para o artigo que eu escrevi. E aí depois de fazer esse post que está no meu LinkedIn, rolaram algumas questões, né, tanto na própria thread do meu post quanto no Slack do Sem Servidor, perguntando sobre as linguagens Go e Java, né? E aí por esse motivo eu resolvi trazer um benchmark aqui das linguagens de programação, nesse caso utilizando a AWS como cloud provider. Aliás, a base também para o artigo que eu postei foi a AWS também, só para ficar registrado, né? Isso porque possivelmente outros cloud providers podem ter runtimes, né, tunados de forma diferente, onde essas linguagens podem ter variações, né, na sua execução. Então, só para deixar registrado que esse bench é baseado na AWS. E esse benchmark ele foi realizado com funções iguais em questões de funcionalidades, todas simples, e com uma alocação de 1 GB de memória, né, para elas, né, para não ser
uma função com pouca memória, né? Algumas linguagens a memória ela acaba afetando bastante, né? Na questão de cold start especialmente, então 1 GB ajuda a gente a comparar um pouco melhor isso. Também foram realizadas, né, cargas iguais, né, para que fosse uma comparação justa, né, então ao todo foram 27 mil requisições para cada uma das funções, né, de diferente linguagem de programação. E aí as linguagens de programação que foram utilizadas foram Java, Python, Node.js, Go e C#. E aí depois da bateria de execuções, né, já olhando um pouco para as estatísticas, né, que foram geradas por esse benchmark, a gente vê que Java e C# foram os que tiveram os piores resultados, né, quando executados pela primeira vez, né, ou seja, quando tiver a incidência do cold start. Né, então, se a gente for olhar aqui, em média, né, as primeiras execuções de Java ficaram na casa de 800 milissegundos, né, então contando aí com o cold start, o C# na casa dos 500 milissegundos, e aí aqui num empate técnico, digamos assim, Go com 4,5 milissegundos em média, Node com 3,5 milissegundos em média e Python com 2 milissegundos em média. Né? Então, como a gente está na casa dos milissegundos, né, diria que Go, Node e Python eles estão em empate técnico, né? Mas se a gente for ver, comparar entre eles, né, Python ainda está à frente, né, por ter feito menos da metade, por exemplo, do tempo do Go, né, na questão cold start. E em geral, né, olhando ainda para esse conjunto de linguagens de programação, né, as aplicações, né, dessas linguagens que têm um tamanho maior são as que mais demoraram, com exceção do Go, né? Então Java e C# são as que, e Go, né, são os 3 que têm maior código, né, binário, ou o próprio código em si, que é o que faz o upload, né, para o cloud provider, e só o Go que tem uma performance melhor, né, em relação aos outros dois, né, tanto para Java quanto para C#, o tamanho da aplicação teve relação com também o cold start nesse caso, né? E se a gente olhar os tempos de execução daí sem o cold start, né, a gente vê que as linguagens como C#, Go, Node e Python executaram perto dos 0,5 milissegundos, né? Então, meio milissegundo de execução na média, né, tirando o cold start, e o Java na casa de 1 milissegundo, também tirando o cold start. Então aqui diria também um empate técnico, mas comparando elas entre si, o Java ainda foi pior. E olhando para esses números, né, então pensando no meu artigo lá, eu só incluiria o Go, né, porque ele teve também um desempenho muito parecido com Node e Python, né, apesar de ter um pacote bem maior, né, mas ele vai atender muito bem as suas funções, especialmente no aspecto cold start, né? Então, o tamanho da aplicação vai ser maior, né, comparado com Node e Python, mas no aspecto tempo de execução, consumo de memória, ele vai ser bastante eficiente, muito semelhante a essas outras duas linguagens, então também é uma boa opção a se considerar, né? Mas claro que a gente pensar em escolha de uma linguagem de programação, né, independente do contexto, né, independente se a gente está falando de serverless ou não, né, a gente tem que levar em consideração outros aspectos também, que muitas vezes não só técnicos, né, como esse benchmark, né. Então isso é importante, é relevante, mas tem várias coisas que precisamos considerar, né, quando há um negócio envolvido, especialmente, né. Então um deles, que é o time, né, que eu acho que é o que eu mais falo aqui quando a gente conversa sobre serverless, acho que a minha mente já está condicionada a time, né, as coisas ela terem a velocidade que o mercado precisa, e muitas vezes precisamos, né, nesse sentido, criar algo rápido para aproveitar, né, um momento de mercado,
ou também só para validar, né, um produto. E aí nesses casos, pelo menos na minha opinião, não vale a pena incluir mais uma complexidade, mais tempo no processo, né, de aprender uma nova linguagem só porque ela vai ser a que performa melhor, daí nesse caso de serverless, né, tentando conectar aqui as coisas, né. Claro que se for uma diferença exorbitante, né, tudo tem que se pesar, né, mas acho que o ponto é conseguir equilibrar isso para ver, será que eu estou fazendo uma decisão realmente que favorece, né, o meu momento, ou estou olhando só pelo aspecto técnico, né? Essa é a provocação. Outro ponto importante de se pensar é o mercado profissional também, né? Então, se a região onde você está inserido, existem profissionais capacitados, né? Escolas que possam preparar esses profissionais, e se você tem profissionais na quantidade que você precisa também, né? Então, o lado bom, né, se a gente for ver, é que as empresas de TI, especialmente, né, elas estão cada vez mais adaptadas a trabalhar no modelo de trabalho remoto, né, o que facilita um pouco as coisas, né, remove essas barreiras de região, mas ainda assim é importante pensar a respeito disso, né? Por exemplo, a nível nacional, né, no Brasil temos profissionais qualificados ou sendo preparados, né, para a minha demanda e para a linguagem de programação que eu estou escolhendo, então isso realmente é bem importante de se pensar, né? E, obviamente, né, tem que levar em consideração também a linguagem de programação em si, né, se ela resolve bem o problema que você está querendo resolver. Por exemplo, em quais linguagens, né, possuem bibliotecas mais específicas e melhores para o que você precisa resolver. Verificar se há, né, uma expectativa aí de evolução da linguagem, né, de programação, seja por uma empresa, né, que tem os direitos, né, dessa linguagem, ou pela comunidade, né, e até nesse ponto de comunidade também é importante levar em consideração e verificar se essa linguagem de programação que está sendo escolhida, ela tem uma comunidade forte, né? Especialmente no seu idioma nativo, no caso aqui nosso, que a gente está conversando em português, né? Inclusive, por isso, né, que esse é um dos motivos desse podcast ter surgido, para trazer conteúdo de qualidade em português sobre serverless, né? Então eu acredito que seja muito importante ter uma comunidade forte no teu idioma nativo, no nosso caso português. Então acho que isso é um aspecto muito bom para ser levado em consideração, né? Afinal, teu time pode precisar de apoio, né, para desenvolver algo, e o apoio da comunidade é fundamental, seja para responder dúvida, para questões de bibliotecas, APIs e tudo mais, né? E eu digo isso porque, por mais que para o mundo de TI, né, para quem é programador, quem vive o mundo de TI, né, é normal, digamos assim, consumir material em inglês, né? Então, muitas vezes a gente considera isso normal, mas a gente sabe que a gente mora num país que tem muita desigualdade, né, e nem todos dominam bem o idioma, especialmente se precisar dialogar, né, com alguém em inglês. Então, acho que também temos a responsabilidade de sermos inclusivos nesse aspecto, né? Então, é algo que eu considero importante. E ter uma comunidade forte, né, vai facilitar bastante, né, eu conseguir utilizar projetos, né, open source, bibliotecas já prontas e maduras, né, que outras empresas já utilizam, que já tem bastante contribuição, né, e que novamente, né, vai te ajudar com o timing, que é algo que eu insisto bastante. E enfim, né, quando falamos de escolher uma linguagem de programação, em geral temos muitas coisas, né, para considerar, citei algumas aqui, mas a gente poderia falar aqui bem mais tempo, né, sobre aspectos para levar em consideração. De maneira geral, assim, que eu considero importantes são essas, mas dá para entrar no detalhe de cada uma dessas e ainda destrinchar. E aí, voltando um pouco para o tema de serverless, né, de escolha de linguagem de programação para serverless, eu sou
um defensor, né, de utilizar as ferramentas que se tem em mãos para fazer as primeiras funções, né? Não esperar um momento mais ideal já capacitei as pessoas ou contratei pessoas que têm skill nas linguagens que performam melhor e tal. Não esperar esse momento, né? Começar com o que tem na mão o quanto antes e começar a desfrutar e aprender, né, a trabalhar no mundo serverless. E aí, para isso, cheguei até, particularmente, fazer algumas funções em PSQL, né, para consultar nativamente com Postgres, com Bash Script e até mesmo com Clipper, né, tem no meu GitHub, inclusive, esse código. E tenho também uma palestra sobre serverless com Java, que eu já fiz algumas vezes aqui no Brasil e também para um Serverless Days em Nashville. E aí sobre esse tema, né, de Java, inclusive recentemente eu ouvi um podcast do Jeremy Daly no Serverless Chats, onde ele conversa com o Mike Roberts, que é um autor de um livro que explica do começo, né, ao fim, né, e como criar uma aplicação completa, né, com Serverless com Java, né. É um episódio bem interessante, bem legal. E ele dá a opinião dele, né, sobre o Cold Start com Java e argumenta, né, porque você deve fazer com Java, né? Então vale a pena. Depois vou deixar também na descrição o link, né, para o episódio e também para o livro dele, para quem tiver interesse. Mas falando um pouco até, pegando a opinião deles, né, com relação a isso, eu me identifico bastante, né? Então, dando um spoiler aí do episódio, basicamente a opinião dele é que que inclusive é a minha também, é que o Cold Start muitas vezes acaba sendo irrelevante, né, para a grande maioria dos casos, né? Porque os ganhos, no final das contas, vão compensar, né? E muitas vezes você está desenvolvendo algo que é um processo assíncrono, né? Ou seja, o Cold Start, que seria o principal problema envolvendo o runtime Java, acaba sendo um problema que não é perceptível, né? Acaba não sendo um problema, ele não é perceptível para o usuário, isso não gera grandes problemas, né? Tem a questão da cobrança em si, né? Mas como você paga por segundo utilizado, estando dentro de um segundo, você não teve prejuízo com relação à cobrança. Então, muitas vezes vai ser irrelevante do aspecto de Cold Start, por ser um processo assíncrono, e vai ser irrelevante do ponto de vista de cobrança, porque tu já vai estar dentro da mesma faixa de cobrança que tu estaria normalmente com ou sem Cold Start. Então, não é um problema perceptível nem financeiro nesses casos. Ele também argumenta, né, que em muitos casos você sempre terá, na maioria das vezes, uma requisição que já está aquecida, né, então tu não vai sofrer com Cold Start, né, isso depende, né, muito do cenário, da tua aplicação, mas em muitos casos você já vai ter as requisições aquecidas, e isso tu vai ter poucas requisições com Cold Start de fato, o que vai ser pouco perceptível também nos processos que são síncronos, no caso, né? E também eles conversam sobre isso que eu comentei anteriormente também, que é o tempo de adoção, né? Então tu reduz, né, esse tempo de adoção pelo fato de no caso, né, de times que já trabalham com Java não ter que ter uma curva de aprendizado, né? Então podem já começar a desfrutar da utilização de serverless com a linguagem que eles já conhecem, mas que vai além, né, só da linguagem, né? Também eles conseguirem utilizar bibliotecas e frameworks que eles já conhecem e sofrerem muito pouco, né, pelo menos do aspecto de desenvolvimento em si, né? Então eles têm só a parte de aprendizado de como trabalhar com serverless e adaptar, né, as suas práticas para isso, né? E por fim, né, você acaba ainda tendo alternativas, né, para driblar o Cold Start, né, como provisionar uma quantidade de funções que ficarão
quentes, digamos assim, o tempo todo, né? Eu particularmente não gosto dessa abordagem, acho um pouco, vai contra, né, o conceito de serverless, né? Tu acabar mantendo um serviço que fica no ar o tempo todo, mesmo que não esteja sendo usado, né? Então, obviamente, vai ser tunado, né, para ser a quantidade que em geral é usado, mas você fica com um compromisso fixo, né? Não é uma abordagem que eu gosto tanto, mas pode valer a pena. Então, é um cenário que dá para avaliar, sempre tentando olhar para realmente deixar a quantidade que eu preciso, né, e que sempre tem requisições, e, né, sendo nesse sentido, acaba sendo interessante. E também não tem overhead de gestão disso, né, porque também é transparente com o Lambda. E também, fechando, né, o que eles conversaram, né, eles também falaram sobre Java compilando, né, ahead of time, usando runtime customizado, mas que lembram, né, que isso tem que ser usado com cautela, né? E vamos falar um pouco disso aí então, né? Pegando esse gancho de runtime customizado, né, a AWS e também o IBM Cloud, que eu usei por um tempo, eles têm possibilidade de criar runtimes customizados, né? E os casos até que eu comentei anteriormente, que eu fiz funções em PSQL, Bash, Clipper, foram usando com runtime customizado. Eu também criei um runtime customizado para compilar Java com GraalVM usando Quarkus.io, e os resultados foram ótimos, né? Muito semelhantes, inclusive, aos desempenhos de Node.js e Python, né? Exceto pelo tamanho do pacote, que é bem maior, mas em questão de tempo de execução, cold start, ele ficou, né, muito parecido com essas linguagens, né? Então, é realmente uma opção bem interessante para quem quer continuar no mundo Java e tendo o desempenho aí muito parecido com Node.js e Python, né? Apesar de que a estratégia, né, de utilizar o runtime customizado, apesar dele ser interessante, né, ele tem que ser bem avaliado, né? Porque se a gente pegar, né, os runtimes que a gente tem nativos, né, nas plataformas, a gente vê aí uma grande evolução ao longo dos meses, dos anos, né? E isso é resultado de muito trabalho para otimizar esses runtimes, né? Times trabalhando dedicados nisso para evoluírem, né, esses runtimes para cada vez mais serem eficientes, né? E tenha menos problema com relação ao tempo de execução, cold start e tudo mais. E se você vai pela linha de criar um runtime customizado, vai ser a tua responsabilidade cuidar dessa evolução desse runtime para você mesmo, né? Então, trabalhar na evolução dele, na manutenção dele, melhorar a performance. Então, tu acaba trazendo uma responsabilidade a mais. Além disso, mudança, né, no Cloud Provider pode impactar esse teu runtime, né? Digamos que eles mudem, né, e não seja mais compatível, né? Apesar de que isso geralmente acontece de uma forma gradual, mas tu vai ter ali um break change que você vai ter que se adaptar, e vai ser tua responsabilidade fazer isso. Ninguém vai fazer por você, né? E isso tudo, né, ele acaba te trazendo custo operacional, né? Então, pensando que a gente está falando aqui de serverless, né, que é tirar muito trabalho operacional que se tem de fazer gestão de infra, sistema operacional, patches e tal. A gente está voltando um pouco para isso, né? Porque eu vou ter ali um runtime que eu vou ter que estar fazendo isso, vou ter que estar cuidando com relação a questões de segurança, patches, evolução, melhoria de performance, né, de eficiência dele, e não sei se esse é o melhor cenário, né? Então tem que realmente botar na ponta do lápis, porque tu pode estar puxando uma responsabilidade, um overhead bastante grande para o time de fazer a gestão disso e a evolução disso, às vezes por um ganho que talvez não valha tanto a pena, né? Então é algo que tem que
tem que se pensar. E para a gente fechar aqui esse papo, né, pelo que eu já pude ver no mercado, muitas empresas têm utilizado Node.js ou Python, né? Eu vejo que está polarizado nessas duas linguagens, né? Para quem trabalha com funções serverless. Já vi algumas também utilizando Go e também Java, né? Todos esses casos, né, que eu estou citando aqui são para AWS, né? Eu também já utilizei em IBM Cloud e a performance para essa linguagem são semelhantes, né? Acabam também ficando entre Node.js, Python e Go em questão de performance, não muda muito. Java, né, que acaba variando um pouco para mais também, né? Então, esses dois clouds que é o que eu mais conheço, eles têm benchmarks parecidos aí para essas linguagens, né? Para outros cloud providers eu acabei não fazendo benchmark, mas quem está aí nos ouvindo e tiver essas informações e quiser nos mandar, vai enriquecer bastante. Eu posso até escrever depois algo aí também sobre esse tema aí e compilar tudo que seria bem legal. Legal? Então é isso, e assim encerramos mais um episódio de Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português, e até a próxima. Obrigado.